Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 22. Hoje eu pretendo terminar a mensagem que começamos a pregar dia 31. Falta só 3 pontos para a gente concluir, então eu acredito que hoje a gente termina, porque domingo que vem eu quero terminar a genealogia de Mateus, domingo que vem. A partir daí a gente ir para o capítulo 2 do Evangelho de Mateus. Depois da genealogia a gente vai trabalhar o nascimento de Jesus no capítulo 1, e aí o capítulo 2, que fala do nascimento de maneira mais específica, e vamos dar continuidade à nossa exposição do Evangelho de Mateus. Apocalipse, capítulo 22, a edição revista e corrigida. Vocês podem jogar aí, quem tiver Bíblia acompanha, e nós vamos continuar essa mensagem. Começamos a pregar na quinta-feira, no culto de Ano Novo. Está aí não, meu filho? E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Ali nunca mais haverá maldição, contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos servirão. E verão a sua face, e nas suas testas estará o seu nome. E não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo sempre. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve haverão de acontecer. Eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. Disse-me ele, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Meus amados, nós começamos a pregar aqui no dia 31, vinculado ao tema desse ano, que é Conexões Divinas entre o Céu e a Terra. A mensagem que eu estou pregando não é a mensagem de ninguém, não ouvi ninguém pregar, é a mensagem que eu trabalhei, Deus me deu. E essas conexões divinas entre o céu e a terra, eu as vi em Apocalipse 22, do 1 ao 9. Então, vamos lá, pode jogar o primeiro slide. É Jesus quem vai dizer na oração ao Pai Nosso: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então Jesus começa com o céu e ele quer que a vontade do céu se estabeleça na terra. Nós estamos no ano de 2026, no início de 2026. Esse é o segundo domingo de 2026. Coincidentemente, nós estamos no ano bíblico 5.786. Então, 2006, 5.786. No alfabeto bíblico, tudo fala.
Sabe que a Bíblia, 99% dela foi escrita, 90% em hebraico. E no hebraico, as letras equivalem a números, os números equivalem a figuras. Então, a primeira letra do alfabeto hebraico é o Aleph, e a figura é um touro, que fala de força. A segunda letra do alfabeto hebraico é um Beit, equivale ao número 2, e a figura é uma casa, Beit, né, uma casa. A terceira letra do alfabeto hebraico é um Gimel, equivale ao número exatamente 3, a figura é um camelo. A quarta letra é um Dalet, equivale ao 4, a figura é uma janela, uma porta, aliás. A quinta é o Rei, equivale ao 5, a figura é uma janela. E a sexta, pastor? A sexta é o Vav, equivale a 6, a figura é um gancho. Então veja, a Bíblia começa com Deus e com céus, e se eu e você queremos viver o extraordinário, a visão já foi dada aqui a Augusto. Ele falou muito conosco o domingo passado, dentro dessa questão. Eu não vou pregar o que eu preguei, eu vou direto ao ponto, mas eu quero voltar só isso aqui. Então veja, esses são as primeiras palavras, o primeiro versículo de Gênesis. Cadê o Gênesis lá em cima, não está não? Mas aqui é Gênesis 1:1, desapareceu. Gênesis 1:1, em hebraico. Está em hebraico é assim: Bereshit bara Elohim et hashamai vet haretes. Bereshit no princípio, bara criou, Elohim Deus, et os céus e vet e haretes a terra. Note que Deus não cria a terra para depois criar o céu, ele cria o céu para depois criar a terra, e a Bíblia começa com Deus, ele é o princípio. Quantos querem ter sucesso na vida espiritual? Quantos querem ter sucesso na vida familiar? Quantos querem ter sucesso na vida financeira? Quantos querem ter sucesso em todas as áreas da vida? Você tem que começar com Deus, porque se a Bíblia começa com Deus, e eu deixo Deus de fora da minha vida, eu serei o mais infeliz de todos os homens, irmãos. Irmãos, nós estamos no segundo domingo do ano. Não era para estar faltando nenhum crente dessa igreja. O último levantamento aqui, nós somos 273 pessoas, contando com as crianças. Se todo domingo viesse todo mundo, a gente já tinha que ter comprado aí pelo menos mais 40 cadeiras. Mas em 2025, raramente tivemos um culto em que estava 100% da igreja. Ou nunca tivemos um culto que estava 100% da igreja. Por quê, pastor? Porque não entendemos, irmãos, que se a Bíblia começa com Deus, a minha vida tem que começar com Deus, o meu dia tem que começar com Deus, a minha semana tem que começar com Deus, e nós temos que começar 2026 fazendo diferença, começando com Deus, porque era o mais importante. Então, Bereshit, bara Elohim, et hashamai, depois de Deus vem o céu. A Bíblia começa com Deus e começa com o céu. Depois é que vem a terra. O grande problema é que nós estamos vertendo os valores, estamos colocando a terra primeiro e o céu depois. E aí não dá certo. Agora, veja, entre Hashamai, o céu, e Haredes, a terra, nós temos essa palavra aqui, Vet, que é I, a terra. E o Vet começa exatamente com a letra Vav, essa amarela aí. Vav é o 6 e é um gancho. Então, 2026, 5.786, é o ano do gancho. Que gancho? O Vav, que Vav, o 6. E quem é esse Vav na tipologia bíblica? Esse Vav é Jesus, porque 6 é o número do homem, e Jesus fez-se homem, e nele céus e terra se conectam, porque ele é homem, mas ele é celestial, e nele há duas naturezas, uma divina e uma humana, e Jesus une céu à terra, e é quando os céus e a terra se unem que eu encontro o meu verdadeiro propósito. Então eu quero abrir esse parênteses aqui para dizer: ninguém nessa igreja será feliz de verdade, terá sucesso de verdade, andará no projeto de Deus de verdade, se esquecer Deus e se esquecer os céus. Mas esse ano, se é o ano do 6, 2026, 5.786, vamos colocar Jesus no centro da nossa vida e trazer o céu para a terra, e então viveremos verdadeiramente essa conexão e veremos os milagres de Deus. Tem alguém entendendo? Aplauda e glorifique a Jesus. Pronto. Agora vamos pregar. Bíblia aberta
Apocalipse 22. É aqui, na consumação de tudo, no Apocalipse, que o céu descerá e se conectará de uma vez com a terra. Então, vai? Então, a primeira realidade do céu invadindo a terra está aí nos versículos 1 e 2. A pureza do céu na terra, que eu não vou mais pregar. Isso eu preguei na quinta-feira. Quem veio na quinta-feira, mas quem não veio, está o link aí no grupo. Entra lá que você assiste. Ponto 2. A vida é a saúde do céu na terra, também não vou pregar. Isso preguei na quinta-feira, mas está lá no grupo. Terceiro, a bênção do céu na terra, eu preguei isso na quinta-feira também. E eu ia terminar a mensagem domingo passado aqui, e que são 7 pontos, eu vou falar o 4, o 5, o 6 e o 7, mas só fiquei nesse ponto domingo passado, porque eu senti de parar a mensagem, porque a glória de Deus tomou esse lugar aqui de uma forma tremenda. Deus falou aqui grandemente, e tivemos um culto extraordinário. Quem não veio, meu irmão, você perdeu, mas não perca mais. Eu não vou falar, mas vamos agora então, a partir daí, vamos continuar. 5º ponto, a revelação do céu e a terra, na terra. Trazer o céu para a terra é trazer a revelação do céu para a terra. Depois que João vê o trono, vê o rio, a pureza, vê a árvore da vida, a vida do céu na terra, as folhas da árvore, a saúde do céu na terra, a bênção do céu na terra, na adoração dos santos. No versículo 5, ele diz assim, veja comigo, versículo 5. E ali não haverá mais noite, nem necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia e reinará para sempre. Irmãos, aqui está o clímax da revelação de todas as coisas. João está vendo um trono de revelação, porque ele diz que ali não haverá mais noite. Noite fala de escuridão, escuridão fala de obscuridade. Escuridão fala de não enxergar, de não ver. Mas ele está dizendo que lá não haverá mais noite. E nem haverá sol, porque haverá uma luz gloriosa, a luz da glória de Deus, que nos revelará todas as coisas. Hoje, nós temos lampejos da revelação, porque nós temos a Bíblia, a revelação especial de Deus. Mas a Bíblia não fala tudo sobre Deus, irmãos. A Bíblia fala sobre Deus o que eu preciso saber sobre Deus. Eu posso ser o maior biblista, hebraísta, helenista, teólogo. Eu tenho uma limitação, até porque a teologia não é para estudar Deus. Vamos botar Deus aqui no tubo de ensaio. E vamos colocar Cristo aqui no tubo de ensaio. Tirar uma gota do sangue dele. Vamos ver onde é que está a natureza humana e divina aqui, hipotástica. Não existe isso, irmão. Vamos colocar Deus numa mesa, vamos dissecar Deus aqui, cortar um pedaço aqui da orelha dele, será que a onipotência está aqui? Não. Então a Bíblia somente revela o que eu preciso saber sobre Deus. Mas naquele dia, a revelação será sem precedentes. Eu me lembro do saudoso pastor Bernardo Johnson, grande evangelista. Morreu pregando o evangelho. Quantas obras? Eu já tive o privilégio de ver Bernardo Johnson pregando a grande cruzada de milagres. Pregava e Deus usava em milagre. Ele teve um pastor, foi o discipulador dele, que foi uma inspiração para ele. E o pastor Bernardo Johnson estava velhinho, 90 anos, ele estava para morrer. Ele mandou reunir toda a família, e todos se reuniram no quarto do hospital, onde ele estava hospitalizado para morrer. E ele disse, eu gostaria que todos saíssem, eu queria me despedir da minha família. E saiu os médicos, saiu todo, ficou ele e a família. Os filhos todos pastores, a esposa dele já velhinha ali. E quando ele estava se despedindo da família, ele morreu. Ele morreu, mas em segundos, ele voltou. E ele disse, minha esposa, meus filhos, eu morri, estive na glória e eu vi o céu.
E Deus me permitiu voltar, somente para dizer uma coisa para você. Durante esses meus 60 anos de ministério, pregando, falando de Cristo, ensinando da Bíblia, o céu é muito mais glorioso do que tudo quanto eu pude explicar, pregar e ler nas Sagradas Escrituras. Ele morreu. E de repente ele morreu e voltou de novo, em segundos. E ele disse: minha esposa, a quem amei todos os anos da minha vida, meus filhos a quem eduquei na palavra. Deus me permitiu morrer e voltar aqui de novo para dizer a vocês que eu vi Jesus, que é muito mais glorioso, muito mais belo, muito mais lindo do que tudo o que a Bíblia diz, os ensinos da Bíblia que eu pude pregar durante esses 60 anos. Irmãos, nós ainda estamos na noite, na escuridão, e há uma luz que nos faz ver em lampejo. Mas um dia nós teremos a revelação no clímax, um dia nós entraremos na eternidade de Deus, e lá Ele será a luz da revelação divina. Isso, essa visão aí de Augusto é uma visão. Alguns irmãos já tiveram visões. Eu já tive visões. O que são visões, pastor? É Deus falando em código, porque ninguém conhece a Deus em plenitude, nem conhece o céu. Mas deixa eu dizer a você, esse ano de 2026, 5.786, é o ano de Deus começar a se revelar e mostrar a sua glória, irmãos. Porque veja, o texto está dizendo que não haverá mais noite, não haverá mais ignorância espiritual, porque Cristo será a luz autoexistente que vai iluminar. E o que é o livro de Apocalipse, pastor? O livro de Apocalipse, queridos, é o livro da revelação. Apocalipse quer dizer exatamente revelação, é a junção de duas palavras, apó, remover, e calipse, aquilo que cobre, ou véu, processo de retirar. Apocalipse literalmente quer dizer retirar o véu para mostrar. Por isso Apocalipse não pode ser o livro mais difícil da Bíblia, ele é o livro que revela, é o livro que mostra o céu por dentro. Apocalipse é Deus removendo o véu dos olhos de João e dizendo: eu vou revelar-se a você, revelar-me a você. Quantos querem ter um Apocalipse nessa noite? A revelação de Deus. Então, irmãos, o céu descendo à terra, em primeiro lugar, é a revelação do céu na terra. Então, queridos, Deus é um Deus que se revela, até porque, veja só, no versículo 6, depois que fala de iluminação, o versículo 6 diz que Deus enviou para mostrar a João, mostrar, tornar claro aquilo que é obscuro. E se você vai abrir a Bíblia em Apocalipse, do capítulo 1 ao 22, você vai ver Deus aparecendo, Deus se revelando. Se você perguntar, meu neto, o que é revelação, ele vai dizer: Jesus aparece. Aí você pergunta ele o que é revelação geral, ele vai dizer a lua. Especial, ele vai dizer a Bíblia. Essa semana eu estava no quarto com ele, aí a avó dele entrou. Ele disse: vovó, dê licença, eu estou aqui com o vovô, estou estudando teologia. Mas, irmãos, Apocalipse é o livro da revelação. Quando você chega no capítulo 1 de Apocalipse, você tem a revelação do Cristo glorificado. E nós precisamos conhecer esse Cristo, porque tem gente que só conhece o Cristo da cruz, o Cristo sentado no jumentinho. É o tempo hoje de você ter a visão do Cristo glorificado. Como é o Cristo glorificado, pastor? O cabelo dele é pretinho, o Cristo glorificado é esse Cristo aí, ocidental, de olhos azuis, de cabelo
com cacho, não tem nada a ver, meu irmão. O Cristo glorificado, o cabelo dele é branco como a neve. É porque ele é um velhinho, pastor? É não, porque ele é eterno. Ele nunca teve começo e jamais terá fim. De eternidade a eternidade, ele é Deus. Essa noite, ele quer se revelar como eterno e quer plantar a eternidade no nosso coração, para nós esquecermos das coisas temporais e focarmos na eternidade. O Cristo glorificado se revela, ele tem olhos como chama de fogo, porque ninguém pode ficar escondido diante dele, e ele aquece o coração do frio com seus olhos de fogo. O Cristo glorificado, ele tem um cinturão de ouro no peito, porque ele é sumo sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. O Cristo glorificado tem os pés como bronze polido, porque ele é juiz. O Cristo glorificado tem uma espada na boca, porque a palavra dele não é travesseiro, é espada para ferir, cortar o nosso coração, nos ferir de amor e de convicção de pecado também. O Cristo glorificado, o seu rosto brilha como o sol, e se ele aparecer, o que vai acontecer conosco, com essa igreja, é o que aconteceu com João. Nós vamos cair aos pés dele como morto. Vai morrer o meu ego, vai morrer o meu eu, vai morrer o meu pecado, vai morrer o meu ochismo, e a glória dele vai aparecer como o sol brilhante. Quem quer ter essa visão desse Cristo, irmãos? Se você tiver essa visão desse Cristo, você nunca mais vai ser o mesmo. João teve a visão desse Cristo. E eu podia falar tanta coisa aqui, mas não vou falar. No capítulo 1 é a revelação do rei. No capítulo 3 é a revelação do coração do rei. Onde é que está o coração do rei? O coração do rei está na igreja. E o rei que se revela glorificado sofre pela igreja, do capítulo 2 ao capítulo 3. Sofre por uma igreja que perdeu o primeiro amor, que é ortodoxa, que é ativista, mas que não ama. Sofre por uma igreja em que a imoralidade campeia e Jezabel já reina. Sofre por uma igreja morna, indiferente. Mas ele se alegra, porque o coração do rei também se alegra com a igreja fiel, a Filadélfia, a igreja que perseverou, a igreja que guardou a palavra, a igreja que não negou o seu nome. É essa igreja que ele vai guardar da hora da tentação que virá sobre a terra. E essa igreja que será coluna no templo de Deus. O Cristo que se revela, irmãos, revela o trono dele, no capítulo 4. Revela o plano de redenção no capítulo 5. Revela a execução do seu juízo contra os seus inimigos, do capítulo 6 ao 12 de Apocalipse. Revela a queda dos seus opositores nos capítulos 13 a 18. E ele revela o seu retorno e o seu triunfo no capítulo 19. Revela o seu reino no capítulo 20. E dos capítulos 21 ao 22, a revelação é consumada, é plena. Só que dava para pregar um sermão, mas eu preciso ser um pregador agora de 3 pontos, né? E me deram a sugestão, estou tentando ver o que é que eu faço. Irmãos, agora, a grande revelação aqui, ó, para a gente ir para o outro ponto para terminar, a grande revelação aqui é que ele se revela para dizer que nós reinaremos com ele e para dizer que o tempo se aproxima. Eis que cedo venho. Ele está se revelando a você para dizer: tem um encontro comigo no capítulo 1 de Apocalipse, com meus cabelos brancos para viver a eternidade, com meus olhos como chama de fogo para não viver nas escondidelas, mas viver nos claros, para ser de verdade. Tem um encontro com meus pés como latão reluzente, para andar com cuidado diante de minha santidade.
Por quê? Porque eu estou vindo. Nós estamos pregando aí, irmãos, há décadas que Jesus está vindo. Paulo também pregava. Aí tem crente que diz, faz 2000 anos que a gente prega, Jesus vinha. Irmãos, Jesus vai vir. Quando? Daqui a 1 ano? Daqui a 2 anos? Daqui a 10 anos? Daqui a 100 anos? Eu não sei, mas ele vai vir logo. Sabe por quê? Se ele não vier no arrebatamento, ele pode vir para você hoje, pela morte, ou para mim. Outro dia eu estava conversando com um homem na frente da minha casa. Quando foi na semana seguinte, agora disse, fulano de tal morreu. Eu digo, eu não acredito, eu estava conversando com ele agora. Ele não entrou 2026, parecia saudável, jovem ainda. Então deixa eu te dizer, a revelação é para preparar o seu coração. Porque o rei realmente está voltando. O rei está voltando, ele está alertando a sua igreja. Nós temos que despertar, que acordar. Ele se revela para dizer, eu cedo venho. Chegou o tempo de parar de brincar de cristianismo, brincar de igreja, brincar de vir aos cultos ao domingo, fingir que acredita. Um cristianismo de teoria, muito blá blá blá, muito se falar e pouco se praticar. É o tempo em que o véu será removido, o Cristo glorificado se revelará para dizer, eu estou vindo buscar a minha igreja e julgar o mundo perdido. Fique de pé, Lia, por favor. Está vendo essa irmã aí? Ela é uma intercessora aqui da igreja. Quase todas as manhãs ela está aqui orando. Um dia, o Cristo que se revela, se revelou a ela. Numa visão. E não é um sonho, aquilo é uma visão. Pode sentar ali, obrigado. Ela disse que estava vindo para o culto, chovendo muito, e ela vinha vestida de noiva com Levi, o neto dela. E quando ela chegava na porta da igreja, eu estava no púlpito e estava na porta. E eu dizia, Lia, corra logo para não se atrasar. Ela corria e ficava na frente. E eu na porta recebendo o povo e no público pregando. E ela dizia, e o casamento, era uma festa de casamento, e todo mundo preparado, e a noiva estava lá. E ela perguntava a mim, pastor, cadê o noivo? O noivo não vem? E eu dizia, Lia, o noivo está chegando, mas a igreja não está vendo. Irmãos, quanta gente vai ser pego de surpresa e vai dizer, bem que o pastor pregou, bem que o pastor disse. Glória a Deus. Ponto 6, para a gente começar a terminar. Pregador de 3 pontos agora. A palavra do céu na terra. Depois que João tem a revelação, Deus mostra tudo a ele. Aí no versículo 6 e 7. Olha o que o anjo diz. Ele disse-me, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Essas palavras são o quê, irmãos? Diga, fiéis e verdadeiras. Que palavras são essas? O Apocalipse. Essas palavras que tem em Apocalipse, de 1 ao 22. Agora, o Apocalipse são as palavras que estão no livro. Que livro? O Novo Testamento, que está vinculado ao Antigo Testamento. Então, se Apocalipse é o fechamento da revelação, e é o fechamento do livro, se as palavras do Apocalipse são dignas de confiança, as palavras de Gênesis são, as de Êxodo são, as de Levítico são, as de Números são, as de Deuteronômio são, as de Josué são, as de Juízes são.
Ai de Ruth são, ai de Samuel são, ai de Reis, de Crônica, de Esdras e de Neemias, de Esté, de Jó e de Salmos, de Provérbios e de Eclesiastes, de Cantares e de Isaías, de Jeremias, de Lamentações, de Ezequiel e de Oséias, de Amós e de Abadias, de Naum e de Sofonias, de Zacarias e de Malaquias, de Mateus e de Marcos, de Lucas e de João, de Atos e de Romanos, de 1 Coríntios e 2 Coríntios, de Gálatas e de Filipenses, de Tessalonicenses, de Tito, de Filemão, de Timóteo, de Hebreus, de Pedro, de João, de Judas, de Apocalipse. As palavras são fiéis e verdadeiras, irmãos. Então não é a palavra dos ateus, dos atoas, não é a palavra do político que é verdadeira, não é a palavra dos influências digitais que é verdadeira, não é a palavra dos filósofos que é verdadeira. As palavras que são fiéis e verdadeiras são as palavras de Deus. Agora, por que eu creio mais na palavra de um político do que nas palavras que são fiéis e verdadeiras? Porque eu coloco mais esperança nos homens do que nas palavras que são fiéis e verdadeiras. Fiéis, pistos, kaialeteios, fiéis e verdadeiras, absolutamente confiáveis. Irmãos, tem gente que parece que não confia na palavra de Deus, que a palavra de Deus diz que Ele suprirá cada uma das nossas necessidades em glória. A palavra de Deus diz que Ele é o nosso pastor, e se Ele é o nosso pastor, não nos faltará a presença dEle, a provisão. Aí qualquer crise que bate eu me desespero, grito, esperneio, me desvio, faço como o camarada chegou para mim e disse: eu só espero até esse ano, porque eu já estou dessa idade, esse Jesus me deu uma namorada, daqui para o final do ano eu saio da igreja. Irmãos, as palavras de Deus são confiáveis. Profecia bíblica não é especulação, é revelação. Por quê? Por que as palavras são confiáveis, irmãos? Sabe por quê? Porque a essência da palavra de Deus é uma pessoa. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, todas as coisas foram feitas pela palavra, sem a palavra nada do que foi feito se fez. Na palavra estava a vida da palavra era a luz dos homens, a vida que a palavra se revelou no meio da escuridão das trevas, as trevas não conheceram. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, ele não era a palavra, ele veio para dar testemunho da palavra, mas a palavra se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. É por isso que esse anjo aqui que revelou a João, no 22, no 19, ele diz a João: o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Irmão, você tem nas suas mãos o único livro do mundo que é respirado e soprado por Deus. Não tem livro de geografia, de biologia, de arqueologia, de nada, nem as ciências. Nenhuma linha epistemológica se compara a esse livro. Ele é sobrenatural. Paulo disse que esse livro é teopneutos, soprado e respirado por Deus. Então quem lê a Bíblia respira Deus, sente a respiração de Deus, sente o sopro de Deus e conhece Jesus. Eu não conheço Jesus se a minha Bíblia ficar aberta, ou fechada, ou aberta lá com as páginas amarelas no Salmo 91, no Salmo 23, eu nunca conhecerei Jesus, porque Ele é a palavra criadora, irmãos. Irmão, lá em Gênesis, Bereshit em Gênesis, diz que Deus criou em comunidade, disse Deus: façamos o homem. Aí, o judeu ortodoxo que não crê em Trindade nem em Cristo, diz: não, façamos, se não é por lado de majestade, isso aqui ele está falando com alguém. Jesus não é, porque a gente não crê em Cristo, não tem Trindade. Então ele está falando com a palavra dele, o judeu está errado e está certo.
Está errado, porque Deus está falando com a palavra dele mesmo. E quem é a palavra dele lá? João 1:1, no princípio era a palavra era Deus, e a palavra criou todas as coisas. Essa noite eu não estou pregando um discurso político e filosófico, eu estou destilando a doutrina, eu estou pregando a palavra de Deus. Ela vai te levantar, ela vai te erguer, ela vai te curar, ela vai te animar, ela vai te fortalecer, ela vai te encher de vida, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Elas são eternas, irmãos. O salmista diz: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permaneça no céu. Qual a palavra que ele falou? Ele, o Cristo, ele é a palavra que permanece no céu. A palavra é a força sustentadora de todas as coisas. A Bíblia diz: pela palavra do seu poder, ele sustenta todas as coisas. Imagina, já viu o peso da terra? O peso do quantos quinquilhões tem a terra, só a terra? A terra é um planetazinho, irmão, no meio de um universo. E a ciência diz que existem outros universos, todo sustentado pelo poder da palavra de Deus. Essa palavra vai sustentar você na crise, em qualquer crise emocional, financeira, psicológica, espiritual, em qualquer nível de crise, essa palavra nos sustenta. Elas são fiéis e verdadeiras. Então vamos crer nessa palavra, vamos viver por essa palavra. E vamos obedecer, porque o texto vai dizer aqui, ó. O texto diz: bem-aventurado, verso 6, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Deus dos santos profetas os enviou para mostrar aos seus servos as coisas que em breve vão acontecer. Eis que presto venho. Bem-aventurados que guardam a profecia desse livro. Guardar aqui no texto grego é obedecer, não é guardar no baú. Eu tenho a Bíblia guardada no baú, eu tenho que guardar no meu coração. Agora, só guarda no coração se guardar na mente, e só guarda na mente se estudar, se ler. E quando eu leio, estudo, vem para a mente, da mente desce para o coração, do coração ela se torna um antídoto contra o pecado, ela se torna a minha força e eu passo a obedecer, guardar, tereio, vigiar, preservar e praticar. Amém? Quem quer conexão dos céus à terra? Conexão dos céus à terra é a palavra dos céus à terra. O grande problema é que muita gente não valoriza a palavra. Ele valoriza o remefly, o camacé, o reteté. Pastor, todo domingo aqui o senhor profetiza? Não, eu não profetizo porque eu não tenho dom. O senhor cura? Não, eu não tenho dom de cura. Não, pastor, eu já vi, Deus já lhe usou. Os dons são dele. Quando ele quer, quando a palavra, todo domingo agora eu vou profetizar. O profeta, não é assim. Quando ele quer, eu já fui usado palavra de conhecimento, de sabedoria, profecia, milagre, cura. Porque fé. Mas nenhum, porque tem gente que não, pastor, é o seguinte, eu tenho 9 dons do Espírito. Eu digo, tem não, mas você tem 9 dons nada, você tem 11. Além dos 9, você tem mais 2, o da mentira e o da pabulagem. O irmão perguntou a mim, pastor, qual é o seu dom? Eu digo, nenhum. Mas, pastor, não tenho dom, os dons são do Espírito. Quando ele quer, ele usa. Pô, no domingo, ele quis, usou aqui, profecia. Eu fui pregar em Jataí, já contei essa experiência aqui. E no meio da mensagem eu estava pregando sobre um seminário sobre o Espírito Santo, eu estava pregando sobre o batismo de Jesus. O Espírito Santo na vida de Jesus. Jesus foi gerado, então, quando chegou no batismo de Jesus, que o céu se abriu, o Espírito Santo desceu, e Deus disse, esse é o meu filho amado, e o Espírito Santo disse, pare a mensagem agora. Eu digo, é o que? Para. Chama todo mundo que teve problema aí, ou ainda tem problema interno aí, com pai, paternal, para cá, para frente. Eu digo, mas Jesus é assim mesmo, parei. Irmãos, o Espírito Santo está dizendo, todo mundo que teve problema aí com pai, dificuldade de relacionamento, vem aqui à frente, vem 90% da igreja. E Deus, naquela manhã, minha esposa me deu uma palavra para cada um direcionada. Eu não vou dizer tudo, porque não tem tempo, mas teve 2 que marcaram. 2. Teve uma irmã que quando terminou, ela veio chorando,
falar comigo, porque quando ela chegou, o Espírito Santo colocou a palavra na minha boca e disse, e eu disse, eu sou teu pai, o Espírito Santo falando. E eu não criei parasitas. Você nunca foi parasita, ela se acabou. Quando terminou, ela disse, pastor, essa era a palavra que eu mais ouvi de meu pai toda a minha vida. Eu não sou adivinhão, meu irmão, como é que eu ia saber disso? Aí, depois eu fui para a casa do meu advogado, chamou para a gente lanchar lá, foi um dos que eu tinha direcionado a palavra, que eu disse, eu não quero perfeccionar. Quando ele veio, perfeição, porque o pai dele exigia dele perfeição. E ele chorando lá. Uma família lá, o filho estava longe. Quando eu abracei a família, eu disse, fulano, volta. Você acaba. Agora o que é isso? Quem faz isso é o Espírito, não é porque então não é obrigado. Agora eu quero dizer uma coisa para você, todo domingo tem profecia aqui. Todo domingo tem profecia, pastor? Tem, não é essa profecia de consolar, de exortar, mas a profecia bíblica, porque o texto está dizendo aqui, ó, bem-aventurados que guardam as profecias desse livro, meu irmão. Se não tiver cura, não tiver milagre, não tiver uma profecia direcionada do dom espiritual nessa palavra inspirada, que não é Deus falando, é o homem falando por inspiração divina, mas tem a maior de todas as profecias, a palavra de Deus, ela é suficiente para nos sustentar e para nos fazer avançar, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Aplauda a Jesus. Oh, rabanda xaracatarababa. Vamos para frente, e atrás vem gente. Terminando, último ponto. Que oração, meu Deus, deixa eu olhar aqui. Está cedo ainda, 19h37. Vou terminar antes das 8 hoje. Sétimo ponto, é pregador de 3 pontos agora, pode ir. É o conselho do meu tesoureiro. Tem que o pastor que não ouve a mulher e o tesoureiro está para lá de Bagdá. Diz que é mais didático, o povo absorve mais. Se esticar. Adoração do céu na terra, irmãos. É aqui que fecha o 7º ponto. Tudo isso aqui que eu falei, a pureza do céu na terra, a vida e a saúde do céu na terra, a bênção do céu na terra, a revelação do céu na terra, a palavra do céu na terra, tudo isso culmina nesses 2 versículos aqui, ó. Eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E parece que desligaram os ar-condicionado, que o calor aqui em cima está grande. Tenho pena do pastor de vocês. Eu, João, sou aquele que vi essas coisas. E havendo ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para adorar. Quando João viu tudo aquilo, irmãos, do Apocalipse 1 ao 22, as glórias do céu, e o fulgor daquele anjo, o brilho, a magnificência daquele anjo, o anjo grande, glorioso. O texto, a palavra no grego aqui, prostrei-me, não é que ajoelhão, aqui é cair no chão para adorar o anjo. É peça prosquineizai, cair no chão, meti a cara para adorar o anjo. Mas, irmãos, João desviou a adoração. Lá no capítulo ele cai nos pés de Jesus, mas agora ele está caindo nos pés de um anjo. Tem muita gente que não pode ser abençoada por Deus e Deus não pode mostrar muita coisa a ele e nem fazer muita coisa, porque senão ele desvia a adoração. Prosquineusia aqui é cair para beijar os pés em adoração, algo reservado somente para Deus, porque nós fomos chamados nem para adorar a igreja, nem para adorar pastor, nem para adorar político, nem para adorar, nem para me adorar, é para adorar a Deus. Fizeram uma festa aqui de aniversário da cidade, 68 anos, que a cidade, 64, eu estou fazendo a cidade mais velha. A única pessoa que deveria ser mencionada e adorada não foi Jesus. Como haverá prosperidade e bênção numa nação que troca o Deus eterno por deuses que não são deuses?
Como atrairemos a bênção se estamos substituindo a adoração ao Deus exclusivo? A divindades que não são divinas de verdade. Eu quero dizer uma coisa aqui que está sendo gravado e eu não tenho rabo preso com ninguém, nem devo a ninguém, eu devo a Cristo. Eu quero dizer com muita educação, esta cidade chamada Espírito Santo não é da Igreja Católica, não é da Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo, não é da Assembleia de Deus. Essa cidade chamada Espírito Santo não é minha, não é do Augusto, não é de homem nenhum. Essa cidade tem dono, o dono dessa cidade é Jesus de Nazaré, e eu vou gritar em praça pública: Espírito Santo é do Senhor Jesus, por direito de criação e de redenção. Você entendeu? Essa cidade tem dono. O nome dele é Jesus. E essa cidade tem igreja evangélica, viu? Assembleia de Deus está aqui há 68 anos. Nós estamos aqui há 29 anos. Nós também somos povo de Deus. E somos nós que causamos a diferença nessa cidade. Se não fosse a Assembleia de Deus, essa igreja evangélica aqui tinha mais drogado, tinha mais alcoólatra, tinha mais prostituto, tinha mais gente rindo, tinha mais morte. Mas é por causa da igreja que essa cidade ainda está de pé, porque a igreja faz o maior trabalho social, espiritual e moral, chamando as pessoas para o reino de Deus e para se submeter às palavras que são fiéis e verdadeiras. Alguém concorda comigo? Diga amém. Então, não desvie a adoração, meu irmão. Não desvie a adoração. Anjo não merece adoração. Pedro não merece adoração. Maria não merece adoração, não, minha irmã. Não, Maria foi a mulher de Deus, foi mãe de Jesus, não tem problema nenhum. Está na Bíblia ela, não aparece tanto não, sabe? Você vai ler o Novo Testamento, tem 2 ou 4 menções dela. Parece mais Paulo do que Maria na Bíblia. Não aparece tanto, porque Deus já sabia, então eu não vou tirar muito não, porque senão vão focar nela. Mas quando os magos vieram lá do Oriente, chegaram lá em Belém, eles viram um menino, Maria estava lá, mas eles não chegaram lá, ai minha Nossa Senhora, vou trazer presente para... Não, a Bíblia diz que elas se prostraram, foi diante do menino, se prostraram diante do menino, porque não pode desviar a adoração. Não se adora mãe, não se adora pai, não se adora emprego, não se adora status, não se adora anjo, se adora Deus. Ele é o único digno de adoração, ele é o que deve ser adorado nessa cidade. Aleluia. João Batista, é o espírito de João Batista, não. Irmãos, tem muita gente que se vende aí, não tem medo de denunciar pecado. Ainda tem profeta nessa terra que Jesus criou. Agora, veja, presta atenção, veja a coerência do anjo. O anjo podia ter, rapaz, João se prostrou aqui, me adorou. Mas João, rapaz, eu sou importante demais. Olha o que é que o anjo disse a João. Versículo. E aqui eu vou terminar de verdade. Que hora é essa, meu Deus? 19h44. E aqui, nós vamos ver aqui a postura do anjo. Quando João se prostrou diante do anjo, caiu lá. Ele disse, olha, não faça isso, João, pelo amor de Deus. Eu sou conservo teu. Condolos, eu sou escravo como você é. Conservo teu dos seus irmãos. Adora a Deus. Irmãos, se o anjo não recebeu adoração, quem sou eu, para receber adoração? Tem um bispo aí, que o povo idolatra ele, que quando ele vai entrando no ginásio assim, aí vai explodindo aqueles... Aí, então, ei, César, aplauda, meu irmão. O anjo não recebeu adoração. O anjo disse, não, a adoração não é para mim. João reage na base da emoção, mas teologicamente incorreto. O anjo recusa a adoração imediata, contrastando sistemas humanos e religiosos, irmãos. Na religião,
se adora o Papa, se adora o bispo, se adora o pastor, se adora a denominação. Tem gente que pensa que a igreja dele morreu na cruz de Calvário. Tem gente que diz que a igreja dele foi a igreja primitiva. Mas não tem igreja primitiva nenhuma aqui não, irmão. A igreja primitiva foi a igreja de Jerusalém, foi a igreja de Paulo, de João, de Pedro, morreram tudinho. Estão tudo no céu, na glória. As outras, todas são fruto da reforma protestante. A igreja católica, um desvio da igreja verdadeira, e pronto, e acabou. Então, nem igreja salva, não, vamos botar a placa aqui, nós somos em Segec. Eu não tenho apego nenhum à placa de Segec, eu não. Eu tenho apego a Jesus. O que é em Segec? O que é a Assembleia de Deus, a Batista? É uma parte do corpo de Cristo fazendo a obra de Deus, irmãos. Eu honro a apóstola Valnice, mas ela não é minha senhora. Jamais será. O apóstolo Rinaldo também. Eu só adoro a Deus. Eu só me curvo diante de Deus. Porque o próprio João iludiu-se com a beleza da glória e prostrou-se diante do anjo. Mas o anjo teve sensatez e disse: adora a Deus, João. Adora a Deus. E você tem uma grande oportunidade de dizer quem você adora nesses dias, viu? Você se curva diante dessa festa aí, imoral, indecente, idólatra. Você fica atraído por essa. Eu quero ir lá comer um cachorro quentinho aqui e depois eu volto. A pessoa falou comigo, eu disse: meu amigo, nesse dia de festa eu ando com vontade de vomitar nessa cidade, porque o meu sentimento é o sentimento de Paulo quando chegou em Atenas, que diz que o espírito dele se revoltava contra a idolatria. Quem tem o coração de Jesus tem que chorar, tem que sentir o que ele sente, e ele sente asco e vontade de vomitar com aquilo que substitui Deus por ídolo. E o resultado vocês sabem. Qual é a bênção que vê o saldo, vê quantas famílias e quantas doenças venéreas. Meu pai foi delegado aqui e ele cansou de, por trás lá do cemitério, botar para trás caminhões de prostitutas. Quantos rapazes depois doentes, coisas terríveis. Eita, descansar um pouquinho, tomar água. Crente de verdade é salvo, tem o Espírito Santo, ama Jesus e rejeita o que ele rejeita, odeia o que ele odeia, né? Eu não quero passar o desprazer. Eu botei aqui na tela o diabo zombando aqui de mim, não, de quem foi, zombando, botei, ele botou no status, aí mandaram para mim: a festa está mesmo que um culto, cheia de crente, a banda. Irmãos, o que é adoração do céu na terra, irmãos? Não é conselho, não é sugestão. Foi o anjo quem disse: adora a Deus. Diga para o seu irmão: adora a Deus. Diga: quem é teu Deus? Pergunta a ele. Teu Deus é aquele que você adora. Agora eu pergunto: quem é que você adora? Seu dinheiro? Jesus diz que ninguém pode servir a dois senhores. Aí a gente pensa que o outro senhor é o diabo. Vai ver ali, a palavra lá é mamon. Mamon, aquele em quem você confia. E em que eles estavam confiando no contexto? No dinheiro, porque eles estavam morrendo, estressado, cansado, estafado e ansioso pelo que havia de comer, pelo que havia de vestir. Aí Jesus disse: minha gente, Deus alimenta passarinho que não tem INSS, não tem aposentadoria, não tem fundo de garantia, não tem nada. Veste campo, vocês não confiam em Deus, não, porque vocês andam ansiosos por essas coisas. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus, concentrem-se em Deus, adorem a Deus e Ele acrescentará tudo isso, porque os pagãos aqui andam assim, ele disse. Aí depois ele vai dizer, no contexto ele diz: sabe por quê? Onde tiver o teu tesouro, terá o teu coração. Aí ele vai dizer o que é o tesouro ali: ajunte tesouro no céu, porque na terra a traça come. Aí depois ele vai dizer: sabe por quê? Se teu olho for mau, todo teu corpo estará em trevas. Aí tem gente que pensa que o olho mau ali é o cara que fica cobiçando as mulheres na igreja. Não, meu irmão, o olho mau ali é o mão de vaca. Vai ler o contexto, e é um hebraísmo ali. O mão de vaca não chamava mão de vaca, chamava olho mau, porque o olho dele é agarrado às coisas materiais, ao dinheiro, que ele esquece da glória do céu, de Deus, que ele adora a Deus, ele se curva a Deus, não, o dinheiro, ele se curva ao dinheiro, ele morre por causa do dinheiro, ele confia mais no dinheiro, ele acha que é o dinheiro que vai prover, que vai resolver, e ele não adora a Deus. Quem é teu Deus? Pastor, o meu maior tempo é gasto para ganhar dinheiro. É o teu Deus. O teu Deus é aquele em que você se mais ocupa.
Me ocupo mais em orar, pastor, em ler a Bíblia, em buscar. Não, pastor, o senhor quer deixar de trabalhar? Não, meu irmão. Eu trabalhei 27 anos, nunca deixei de ser adorador. Trabalhava de 2 da manhã às 4 da tarde, sendo adorador lá, lendo a Bíblia. Às vezes nem falando nada, mas dando testemunho, ganhando gente para Jesus, expulsando demônio. Eu expulsei demônio por telefone, no meu trabalho. Eu entrava no banheiro e expulsava. 7 às 2 da tarde. Trabalhando. Falei, deixei. Quando eu me despedi de meu trabalho, escreveram uma carta para mim, mandando, agradecendo a minha postura, meu irmão. Estou dizendo que nem deve deixar de trabalhar, não. Eu estou dizendo que você não deve confiar no seu trabalho, porque você é crente, e crente confia em Deus, e o teu Deus é quem tem que ser o primeiro na tua vida. Quem você adora? Tua esposa? Eu amo muito minha esposa, né? Semana eu vou sair com ela aí, passar uns 2 dias no hotel fora. Mas nunca me ajoelhei para fazer uma prece a ela. Eu não. Teu trabalho, tua denominação, teu líder. Terminar. Adora. Essa foi a expressão do anjo. Vamos ficar de pé. Adora a Deus. Viva em santidade. O rio está correndo. O brilho da santidade. Rejeite os ídolos fúteis e espere o rei o adorando.